Olá, saudações a você que nos acompanha nessa coluna, O Céu que Te Acontece. Aqui diante de vós, Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia. E neste vídeo temos um aspecto tenso, mas pouquíssimo comentado, que é o quincunce. Olha que nome horroroso, né? Um quincunce, para quem não conhece, é uma novidade, né? Mas ele é um aspecto que por muitos é considerado menor, ele é um ângulo de 150 graus, que é formado aqui, neste caso, de 16 a 22 de setembro de 2023, entre Marte e Júpiter. Marte transitando pelo signo de Libra, onde ele está em exílio, né? Lembra que ele rege Áries, e Júpiter transitando em Touro. Essas considerações sobre as qualidades do quincunce, como é que formam aspectos, para que servem essas condições, ficam nos nossos cursos de astrologia na nossa escola, inclusive e especialmente na disciplina Aspectos Astrológicos. Fiquem ligados aí. Esse aspecto do qual estamos falando aqui nesse vídeo, de Marte em quincunce com Júpiter, ou também conhecido como inconjunto, né? O quincunce é também conhecido como inconjunto. Ele, eu gosto de dizer que é um aspecto de alfinetadas, né? Nesse caso do Marte em Libra e Júpiter em Touro, alfinetadas não muito diplomáticas sobre coisas que os demais valorizam, né? Alfinetadas nos valores. E quincunces, quando ocorrem, sempre suscitam uma crítica maior, uma necessidade muito forte de um ajuste, porque se não fizer o ajuste, alguma coisa quebra, algo fica com mau funcionamento, uma doença que estava latente ocorre. E prestem atenção nessa questão da saúde, porque quando há um quincunce, mesmo dentro de um ciclo, de um período tão curtinho quanto este, né, ainda mais disparado por um fator como Marte, a coisa tende a ficar ligeiramente mais aguda do que o esperado. E, curiosamente, logo nesse dia 16 de setembro, a Lua vai se juntar a Marte, fortalecendo, intensificando os efeitos desse quincunce com o Júpiter. Quer dizer, a coisa já se dispara já com bastante força, né? Mas além dessas alfinetadas, vocês podem estar se perguntando, e daí? E onde é que essa coisa se aplica? Entre outros fatores, nessas questões de valores, em ações ligadas às instituições bancárias, por conta ali da posição de Júpiter em Touro, nas relações diplomáticas envolvendo valores, trocas comerciais, acordos, alianças, por conta também do trânsito de Marte em Libra. Quer dizer, alianças que ficam com alguma dificuldade a mais para serem formadas diante de circunstâncias e contextos. Aspectos de Marte com Júpiter, sobretudo esse, são um alerta muito importante para que as pessoas não desenvolvam expectativas irreais, né, fora assim de qualquer contexto de realidade, com as pessoas assumindo compromissos, adotando tarefas que vão desviar muito dos objetivos estritamente pessoais, até atingir esse balanço, nesse equilíbrio entre os objetivos pessoais e a vontade danada de ser meio heróico, né, de realizar alguma caridade, alguma coisa importante. A pessoa às vezes foge aos objetivos pessoais e depois vai começar a culpar o esforço que está fazendo para ajudar terceiros, de isso minar as campanhas ou os esforços em prol do próprio desenvolvimento. Então o ajuste é muito importante, né? Ou seja, ajuste de comportamento, de concepções em torno de ambições pessoais e necessidades coletivas, para as quais o indivíduo às vezes quer realmente mostrar seu valor. Junto com isso, é preciso ter um cuidado muito grande, uma autoobservação, né? Uma análise autocrítica, uma percepção assim nua e crua, para discernir direitinho exatamente o quanto o indivíduo quer ajudar e o quanto a partir dessa ajuda ele vai fazer alguma coisa para se sentir superior. Muita atenção, porque tem muita gente que fica suscetível a isso. Estou fazendo, vejam a ajuda que eu estou dando. Então, em vez de ajudar, acaba humilhando quem está sendo ajudado. E acreditem, a roda gira, né? As situações de quem está em cima pode mudar. Muito frequentes também, esperáveis durante essas fases aí, são questões mais complexas, discussões mais acirradas, atenções que precisam ser chamadas
em direção às questões como direitos autorais, usos de imagens, usos de recursos e patentes e coisas similares podem ser algo muito presente durante esses dias que possam suscitar discussões até jurídicas em nível internacional. Atividades de fiscalização se intensificam muito, sobretudo sobre propriedades imobiliárias ou sobre quem detém a parte de que em um contrato. Também há que se esperar, para alguns lugares, uma sucessão de ajustes em vias urbanas ou ainda as reuniões necessárias para realizar esses ajustes, trocar vias, né, a mão de uma rua, fazer recapeamentos, alterar a forma como os transeuntes devem passar numa determinada localidade e, paralelamente a isso, muita atenção deve ser tomada com manutenção, com fiscalização sobre transporte de carga e transporte de passageiros, transportes coletivos em pequenas e longas distâncias, sobretudo as de longas distâncias. Isso vai valer também sobre as questões que envolvem a indústria pesada, especialmente aquela que vai falar sobre transportes no geral. O período é curto, mas é crítico. E alianças que estão mal formadas, que têm detalhes ainda não trabalhados, que têm um ou outro ressentimento de não sei quanto tempo atrás, podem até sofrer um ou outro racha. E, de fato, tanto para isso quanto para qualquer outra circunstância, o período desencadeia mazelas em potencial. Em outras palavras, o que está mais ou menos precário pode quebrar mesmo. Então, manutenção preventiva já, especialmente no que tange à saúde, no que tange ao trato, né, nas relações humanas. Muita atenção. É preciso abordar as questões levantadas e problemas que as envolvem com o máximo possível de sensibilidade, com uma tendência a recuar e avançar mais devagar. Não se impor em demasia, não adianta, porque isso tende a causar ressentimentos que vão se desdobrando ao longo do tempo. Isso vai se transformando aos poucos na chamada agressividade passiva, em pirraça também. Como estamos falando de um aspecto que mexe com Júpiter, e sendo Júpiter em Touro, vamos falar também de possíveis discussões mais acirradas e até reuniões em torno de câmbios, moedas, custos de viagens, tanto para turismo quanto para tratar de assuntos políticos, empresariais em nível internacional, questões documentais em geral, especialmente coisas como vistos, né? Quaisquer tratativas entre países diferentes, tudo isso pode requerer uma série de contrapartidas. Se há um impedimento aqui, vai haver um impedimento aqui. Se há uma facilidade aqui, se obriga que a outra parte a realizar uma facilidade ali do outro lado. Esse quincunce ele vai ter esse foco sobre essas questões aí. Muita atenção com a saúde. Pessoas que têm problemas renais, pessoas que têm tendência a problemas na região da garganta, gente que já teve ou tem uma certa propensão a problemas no aparelho reprodutor interno, gente com questões voltadas para a tireoide. Dê sempre uma olhadinha no médico, porque esses dias ficam mais suscetíveis a crises, né? Se tiver com tudo reguladinho, medicado, em ordem, talvez passe incólume, mas é sempre bom ficar com a atenção ligada. Gente, a gente suscita essas questões sobre saúde porque o quincunce é um aspecto que mexe muito com a saúde individual e coletiva. Como estamos falando de trânsitos versus trânsitos, né? Uma coisa que vai mexendo com o coletivo de uma vez só, a gente não está direcionando isso para o indivíduo, mas isso pode cair em determinadas casas do mapa, como a casa 1 e a casa 6 do seu mapa, em que pode realmente disparar um potencial latente de fragilidade. Então, fique aí com a atenção ligada nos seus pontos de fragilidade ou de vulnerabilidade, porque isso pode realmente pipocar durante essa fase. Fica aí a dica também do curso Astrologia e Saúde, da nossa escola, Carlos Holanda Astrologia. Fiquem atentos, tem sempre lá um curso específico para o grau em que você se encontra nos seus estudos. Um beijo e até a próxima.